comissão? O nome dele para a comissão da igreja, ajudado? Não muda nada. Não muda nada se é o pastor ou se é o membro da igreja. A minha pergunta agora é, quando você vê um irmão fazendo alguma coisa que você sabe que não é correta, qual que é a atitude que você toma? Você começa a contar para todo mundo o que aconteceu com ele? Ou você vai lá tentar ajudar? Não responda, por favor. Você entende onde é que eu quero chegar? Talvez você veja no sábado um irmão adventista indo no mercado. O primeiro ponto, talvez você não tenha nem pensado na razão pela qual ele está no mercado. Mas aí ele chega lá no mercado, você começa a dizer para todo mundo, olha, o fulano estava no mercado, era sábado, não podia comprar. Ah, o fulano está fazendo isso, está comendo carne de porco. Vocês percebem? Todo mundo tem um processo de transformação e um processo de conversão. E nem todo mundo teve o mesmo processo que você. É claro, existem coisas mínimas, existem coisas assim óbvias que ele precisa aprender. A carne de porco, com respeito ao sábado. Nós vamos colocar outros exemplos. Talvez você veja uma pessoa que acabou de se batizar na igreja adventista que ainda está usando joias. E você diz, viu, porque o fulano de tal, por que está fazendo isso? Ou então alguém que tenha mais tempo de adventista está usando joias, mas que negócio isso aí? A igreja fala que a gente não deveria utilizar joias. Não a igreja, né? A Bíblia mesmo apresenta. Mas o fato é, você olha com que olhar? Você olha com o incentivo de poder ajudá-lo, ou você olha com o objetivo da crítica, dizendo, se ele foi batizado, é culpa do pastor. Não é? O João fica e brinca sempre, é culpa do pastor. Né? Mas será que é culpa do pastor? Será que a culpa é de quem deu estudo bíblico? Ou talvez a cultura que ela passou, ela viveu 30, 20 anos, sabendo que aquilo era uma coisa comum, e agora ela aprende que não deveria utilizar. Será que você pensou que ela tem um processo de mudança para ocorrer, e talvez não deu tempo de ela assimilar tanta mudança que ela precisa fazer? Tanta mudança que o mundo colocou, encaixou na cabeça dela, dizendo assim, olha, o mundo é assim, faz assim, é normal, é comum. E agora quando ela chega na igreja, ela encontra, olha, você não pode fazer isso. E não deu tempo ainda de ela assimilar tanta mudança. E agora ela se depara com uma situação. Ela se veste dessa maneira e chega na igreja. E a igreja, então, em vez de ser um auxílio, começa a simplesmente excluí-la do seu rol de amizade. Vocês já viram em alguns lugares? Existe um livro que ele se chama Caminho de Volta. E o pastor, que é o autor dele, ele escreveu que um dia ele saiu da igreja por vontade própria. E ele ficou muito tempo fora da igreja, mas sofreu um acidente. Ele e a namorada, ele diz assim, se a minha namorada ficar viva, eu volto para a igreja. E eles, tranquilo no acidente, não se machucou muito, mas ela se machucou muito. E ele disse assim, se ela voltar tranquila para casa, sem nenhum problema, eu volto para a igreja. No momento da dificuldade falou isso, né? Ela melhorou e ele não voltou para a igreja. É normal, né? Aquele que diz que ele volta para a igreja só por causa do problema, sempre dificilmente vai voltar para a igreja. Se você não vem pelo amor, dificilmente você vem pela dor, tá? Dificilmente. Aquele que vem para a igreja pela dor, vai logo sair pela porta do fundo, porque vem pelo motivo errado. Você tem que vir pelo amor, não pela dor. Agora o detalhe está no seguinte, ele disse assim, olha, eu vou voltar para a igreja e não voltou. Mas os pais sempre ficavam convidando, e aquela mensagem ficava na cabeça dele assim, ó, você não prometeu que ia voltar? Você não falou para mim que você ia voltar? Você não disse para mim, você tem que voltar então. E eu ficava com aquilo na cabeça sempre. Até que um dia ele estava trabalhando no sábado de manhã, estava todo cheio de graxa, mexendo no carro, na moto. E ele disse assim, eu vou para a igreja, mas eu vou da seguinte maneira, eu vou com a minha moto, vou mal vestido do jeito que eu estou, todo cheio de graxa, eu vou bagunçar o cabelo, e eu vou chegar na igreja agitando todo mundo. E se um me tratar mal, eu nunca mais vou. Vocês lembram da história do pastor Evandro, que ele contou durante a semana? Até achei que era a história desse rapaz, mas é bem parecido. Ele falou assim, se um me tratar mal, eu nunca mais vou. Chegou na igreja, empinando a moto no estacionamento da igreja, deixou a moto ali, fez um baita do barulho. Chegou na igreja, lá nos fundos, se jogou no banco. Se escarrapachou lá no banco, ficou todo deitado. Começou a comer dentro da igreja, salgadinho, fazendo barulho, e deixar todo aquele farelo cair. Ele falou assim, agora o diácono vem falar comigo. O diácono chegou, cumprimentou e disse assim, que bom que você está aqui, saiu, e ele falou assim, minha nossa, se esse não falou mal, agora quem vai falar mal dele? Esperou terminar o culto, saiu lá na porta, pensou assim, agora o ancião vem falar para mim, né? E o ancião veio na frente dele, chegou assim e falou, eu fiquei tão feliz em vê-lo aqui na igreja, volte sempre. Ele esperou e ele tentou entrar em contato com todas as pessoas para que pelo menos uma pessoa falasse mal do que ele tinha feito. Ele sabia que estava errado, era por rebeldia, não era por falta de conhecimento. Ele esperou até que todos falassem. E
e ninguém falou mal. Sabe o que aconteceu? Um amigo dele, de tanto tempo, chegou e deu um baita de um abraço dele, estava todo fedido, deu um baita de um abraço assim, você precisa sempre vir nessa casa de oração. E quando ele saiu da igreja, ele percebeu que ninguém falou mal dele, ninguém olhou torto, ninguém falou coisa alguma contra o que ele tinha feito. E o que aconteceu? Hoje ele é um pastor. Hoje ele é um pastor. Se você se deparasse com essa situação, qual que seria a tua atitude? Vocês percebem que a recepção da igreja envolve todo mundo, né? Todas as pessoas. Ele não esperou que o recepcionista falasse mal para ele. Ele esperou que o ancião, que o diácono, que o diretor da escola sabatina, que todos falassem mal, mas ninguém falou mal. E então hoje, ele é um pastor da igreja adventista simplesmente porque permaneceu firme. Naquele momento, porque os irmãos não condenaram pela situação que ele se encontrava. Ele era membro da igreja? Não era. Ele foi um tempo atrás, mas ele precisava de um processo de transformação na vida dele, um processo de conversão. E agora que ele estava passando por esse processo, em vez de ele ser condenado pelo que ele precisava transformar, não, eles ficaram felizes porque ele estava na igreja. É claro que ele abandonou a rebeldia e a rebelião. Então nós temos 2 pontos a aprender. Primeiro, se você está passando por esse processo de transformação, abandone a rebeldia que está no seu coração. Abandone a rebeldia que envolve você. Se a igreja tem isso como princípio, e não é só uma cultura, mas é uma doutrina, então passe a seguir. Se a igreja tem apresentado para você, passe a seguir se isso está de acordo com a Bíblia. O segundo ponto é, se você vir um irmão e saber que talvez ele não esteja de acordo com os princípios que a Bíblia tem colocado, não o julgue por isso, mas seja um instrumento nas mãos de Deus para auxiliá-lo no processo da conversão. Eu fico pensando que se Raabe chegasse no povo de Israel, no meio do povo de Israel, e fosse maltratado, vocês já pensaram como seria a cena? Você já imaginaram, ela chega no meio do povo de Israel e todo mundo diz assim, presta atenção, eu não acredito que você mentiu. Eu não acredito que durante tanto tempo assim você foi prostituta. Você entregou a sua vida, o seu corpo em troca de dinheiro. Você não devia nem estar aqui. Você não tem nem direito de fazer o sacrifício lá pelos teus pecados. Não tem. Você viveu uma vida depravada. Olha,